Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente vai dar continuidade falando do profeta menor chamado Miqueias. E Miqueias, do vídeo anterior a gente falou que ele falava, ele falava na cara dos líderes de Israel e os ricos de Israel e os reis de Israel queriam o que eles estavam fazendo. E hoje a gente vai falar do capítulo 5, do versículo 1 ao 6, e depois a gente vai falar do 1 ao 6, do 7 a 14, o 7, 8 ao 20 e os caráter de Deus. Ou seja, o capítulo 5, do versículo 1 ao 6, fala do reinado messiânico. Ou seja, Jesus vai reinar e vai nascer em Belém e vai trazer o seu reinado da Nova Jerusalém. Ou seja, a Nova Jerusalém vai vir. Jesus veio veio há 2000 anos atrás como cordeiro e agora vai vir como rei messiânico, como o capítulo 5 de Miqueias relata do versículo 1 ao 6. Olha o que diz. Agora, pois reúne as suas tropas, a cidade das tropas fortifica os seus muros, e a cidade murada, cercada, já há um cerco contra nós, e os líderes de Israel serão feridos da face com uma vara. E, no entanto, tu, Bet-Lechem, quer dizer, Belém, a casa do pão, Eternar, que é de Efrata, é frutífera, embora pequena, demais para a figueira, entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas as origens são desde os dias da sua eternidade. Ou seja, está falando do nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo, reinando sobre a casa de Israel, na Nova Jerusalém, e vindo para cuidar do seu povo. E continuando, no capítulo 5, do versículo 7 ao 14, no reinado messiânico, o povo remanescente será uma bênção, mas as nações, ao mesmo tempo, Deus trará a sua justiça final e renovará o mal do seu povo. E depois Miqueias coloca a advertência por causa da riqueza e do dinheiro. Ou seja, do versículo 7 fala do reinado messiânico sobre todas as nações ao mesmo tempo, que todos os povos, toda a igreja, desde Adão até o última pessoa que aceitar Jesus como único suficiente Salvador, vai entrar pelo reinado milenar de Cristo. Mas as pessoas que não aceitaram, desde Adão até a última pessoa que aceitou Jesus Cristo como único suficiente Salvador, que não aceitou, na grande tribulação, vai entrar no juízo final. E nesse juízo final vai entrar o grande trono branco. Nesse grande trono branco, Jesus vai tirar todo o mal, tirar toda a malignidade e vai jogar no Geena. Aqui no versículo do capítulo 5, do 7 ao 14, relata isso, né? E depois o Miqueias, ele relata que as riquezas, a riqueza e a advertência dos ricos por causa da sua ganância ao dinheiro. E Miqueias disse ao povo, olha o que diz: Ele te disse, ó humano, o que é bom e o que é o Senhor requer de você? Fazer justiça, amar misericórdia e andar
humildemente com o seu Deus. Ou seja, o Israel não tem feito isso. E até hoje as pessoas não têm feito isso. Mas são poucas pessoas que fazem por causa do Espírito Santo de Deus que entra nas nossas vidas. A pessoa tem sede de justiça, amar e ter misericórdia com outras pessoas e andar em humildade. E é só Jesus que faz isso através do Espírito Santo dele, de Deus. E Miqueias falou isso para o seu povo, e o seu povo não acreditou. Aí veio os assírios, veio os babilônicos, os caldeus da terra de Nimrod, levou o Estado de Israel às ruínas, aos escombros. E no capítulo 7, do versículo 8 ao 20, Israel personificada como um indivíduo sofrido e derrotado. Ou seja, a destruição de Israel pelos caldeus, pelos babilônicos da terra de Nimrod, que deixando sob os escombros e sendo um povo sofrido e sofrendo no período de 70 anos, retorna e depois posteriormente os romanos destroem 70 anos depois de Cristo, e agora que voltou a nova nação que é o Estado de Israel em 1948. Mas o povo, ele é sofrido, derrotado, passou por holocaustos, tantos sofrimentos do povo judeu, e ele está até hoje aqui por causa da misericórdia do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o povo rebelde pede misericórdia ao Senhor. Eu espero pelo Senhor e deixe o meu Deus ouvir. Aí teve essas duas razões para a esperança e o futuro de Israel. Porque Deus, ele tem duas razões. Essas duas razões, que é o caráter de Deus, é que a primeira razão, o caráter de Deus, que é um Deus como você e que perdoa pecado e a rebelião, que está no versículo 7, capítulo 7, do versículo 18. Jesus perdoa pecados e perdoa a rebelião. A segunda é a promessa de Deus, que você permanecerá fiel a Jacó e mostrará o amor da aliança a Abraão, como justiça, como juraste há muito tempo. Ou seja, 7:20. Ele promete as promessas, ele cumpre as promessas. Aí vem o versículo de 19 a 20. Olha o que é tremendo e poderoso. Deus se deleita com amor e da aliança, por isso mostrará compaixão de novo, e ele esmagará os nosso mal, e ele julgará os nossos pecados, mas nas profundezas do mar ele jogará as nossas mazelas na profundeza do mar. E é esse Deus poderoso que tem esse caráter e a promessa. Crê nessa promessa que Jesus Cristo vai vir, vai buscar a sua igreja. E ele vindo buscando sua igreja, vai morar na Nova Jerusalém, e tendo a justiça e equidade, e na Nova Jerusalém tendo a utopia que o ser humano não consegue ter, mas com Cristo a gente vai ter. E é essa promessa que te passo a você. Crê nesse Senhor Jesus Cristo, aceite Ele como o único suficiente Salvador, porque Ele ama demais, e Ele jogará todos os nossos pecados, as nossas rebeliões no mar. Crê nessa palavra, que Jesus te ama e te quer bem, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus. Crê nisso.